Salve, salve nação, saudações rubro-negras! Vocês acharam que eu não iria trazer este vídeo aqui, né? Vocês se enganaram, porque tá aqui o Linha de Passe de domingo. Vou trazer para vocês o que eles falaram do Mengão, da vitória do Flamengo em cima do Avaí. Só que, galera, é o seguinte, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu assisti o programa inteiro e fiquei decepcionado com Linha de Passe de hoje, cara. Por quê? Sabe por quê? Eu adoro o programa, gosto muito. Mas os caras falaram mais de 1 hora do Corinthians, depois meia hora do Palmeiras. E do Flamengo, cara, falaram 5 minutos, cara. Que desrespeito com a nação, que isso. Fiquei decepcionado, aborrecido. Assisti o programa inteiro para ouvir 5 minutos. O que é que eu vou fazer aqui? 5 minutos que eles falaram, eu separei. E tem mais um trechinho do Sport Center, né? Pós-jogo, com análises também do jogo do Flamengo, para você assistir pelo menos 10 minutinhos de vídeo, né, galera? Para ajudar o canal aqui, tá bom? Deixa o like aí pelo esforço que a gente faz aqui sempre para trazer o melhor conteúdo para vocês, né? Para você ficar bem informado, para você saber o que a imprensa está falando do Mengão, falando do nosso poderoso Flamengo. Beleza? Então é isso aí, créditos de vídeo, é da ESPN Brasil, vou deixar o link aqui na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, ESPN Brasil, Grupo Disney. Simbora pro vídeo sem perder tempo? Falando do Flamengo que hoje venceu o Avaí, Bertozzi, é mais ou menos assim, né? Se você pegar, olhar friamente, olha, terminou o primeiro turno, o Flamengo é o 6º, está a 9 pontos do Palmeiras. Nossa, que turno decepcionante, hein? Mas se a gente pegar o recorte recente, a perspectiva melhorou muito, hein? E o Pedro, meu Deus, mais 2 gols na conta. A curva é ascendente, né? A curva é ascendente. Esses 9 pontos dizem muito mais respeito ao trabalho muito decepcionante do Paulo Souza do que o que veio depois. Exato. Então, a questão toda é tirar 9 pontos inclui ter um erro praticamente 0 e contar com oscilações do Palmeiras que são improváveis, mas eu acho que eu sou da opinião de que o Flamengo não pode largar o brasileiro e hoje mostra que não largou, né? Porque foi um jogo difícil. O Avaí do Barroca é um time que joga muito no limite das suas capacidades, porque é muito bem treinado. Então, quando o Avaí subiu a linha para marcar a saída de bola do Flamengo, causou problemas, fez um ótimo primeiro tempo, pareceu que enquanto teve perna, ia conseguir um resultado melhor. Mas aí, meu amigo, você acabou de receber um Cebolinha para tirar do banco, um Vidal para tirar do banco, e o Vidal rouba uma bola que é decisiva. Em 10 minutos ele fez esse desarme. Você muda a formação, você puxa o Cebolinha para a esquerda, aí tira o Gabigol da área, vem para a direita, e aí ele fica um pouco mais sacrificado, mas ao mesmo tempo ele participa brilhantemente da jogada do gol. Quer dizer, ele tem muita opção. O Dorival deve ser o técnico mais invejado em termos de material humano hoje no futebol brasileiro. O Dorival é o técnico mais invejado em termos de material humano do futebol brasileiro. Que belas palavras, né? E tendo esse material humano, ele trabalhou muito bem para reverter uma situação difícil, porque a reação do torcedor do Avaí no final do jogo, aplaudindo o time, cantando, empurrando, mostra-se, cara, foi além do que a gente podia fazer. Simplesmente, do outro lado, tinha um Flamengo que com a variedade de opções que tem, né, e com o Pedro nessa fase que está, é muito difícil. O Barroca é um técnico muito inteligente e assim, quando você percebe um time jogando contra um adversário tecnicamente muito superior, conseguir ser competitivo e mostrando padrões, você entendia exatamente o que o Avaí estava tentando fazer. Principalmente no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo. O Avaí estava tentando explorar uma deficiência do sistema que o Flamengo usa hoje, que é o jogo pelos lados, tanto para jogar quanto para marcar. E se o Avaí tivesse um elenco um pouco mais qualificado, teria talvez impedido que o Flamengo vencesse o jogo de hoje. No final, a questão foi resolvida pela qualidade técnica individual. Com certeza. Desses jogadores que o Flamengo hoje é capaz de reunir no seu elenco, porque não foi uma atuação tão completa do ponto de vista coletivo como as anteriores, nesse bom momento que o Flamengo atravessa. Então, o Avaí hoje tentou, sem fazer tudo que era possível fazer, inteligentemente, para tentar vencer o Flamengo, não conseguiu. Tenho 2 minutinhos aqui para encerrar o programa. O Dorival foi questionado na coletiva sobre o Pedro e a seleção. Sempre vem essa pergunta. Para o Pedro também fizeram no intervalo. Perguntaram no para final do jogo, É viável, porque assim, o problema era que ele era reserva. Bom, vai levar o Pedro, não vai levar o Gabigol? Só que agora, nesse padrão, ele é titular, junto com o Gabigol. É possível?
Acho que é possível e ele sonha com isso, ele declarou isso no final, sua fase, que bom e tal. Ele falou, tomara que continue assim, eu continue jogando, estou tendo oportunidades agora, para que eu seja lembrado para a seleção. Ele pensa nisso. E eu acho que ele concorre, porque é diferente o estilo, lindo passe aí do Gabigol, mas é diferente o estilo do centroavante. Ele não concorre para ser um titular da seleção. Ele concorre com o Cunha para ser um reserva quando precisar mudar o esquema e ter um centroavante. Não necessariamente com o Gabigol, sabe? Vamos ver como é que vai ser lá no Atlético de Madrid o Cunha e ele desse jeito aí. Bom Claro, lembrar, né? São 26 jogadores na Copa, né? É. Então, abriu a possibilidade para muita gente que está ali no radar, ou como ele, que não tem frequentado a seleção, mas tem características diferentes. De quase todos os outros que servem à seleção atualmente. Então, uma boa fase, uma arrancada do Flamengo e dele agora, como a gente está percebendo, acho que permite a ele sonhar com a Copa do Mundo. E permite a gente mudar também, de repente ele ser titular, entendeu? Eu já dizendo assim, pelo que citei hoje do desenho do time do Tite, é sem um centroavante. Ele está à frente do Gabigol na seleção. O Tite gosta. 20 segundinhos. O Tite gosta. O convocou ainda no Fluminense antes da primeira lesão. Ao mesmo tempo, ele tem uma perspectiva de que a comparação hoje do nível que se joga aqui e o nível que se joga fora tem que ser ponderada. Isso. Resumindo, hoje eu acho que ele ainda não estaria convencido. Vamos ver. Vamos ver mais um pouquinho. Da 19ª rodada do campeonato. Vamos lá, galera, assiste até o final dessa moral pra nós. Terminou lá na ressacada, vitória de virada do Flamengo por 2-1 para cima do Avaí com 2 gols do Pedro. É Flamengo e Avaí com a vitória rubro-negra por 2-1. Gustavo Zupac, muito boa tarde. Tudo bem, Abel? Boa tarde, Pedro, boa tarde, fã de esportes. Assim, foi um grande jogo, foi um jogo muito interessante, jogo em Floripa, porque o Flamengo teve muitas virtudes técnicas para vencer o jogo. O Flamengo abusou da sua qualidade técnica para vencer. Quando a gente começa a ver os lances do primeiro tempo, a gente já vê aí, né? Lance do Flamengo, lance do Pedro, muito na base da qualidade técnica, porque são grandes jogadores. Mas o Avaí fez um jogo muito interessante também. O Avaí soube explorar as fraquezas defensivas do Flamengo no jogo de hoje e durante boa parte do duelo, pelo menos uns 70 minutos de jogo, foi um jogo equilibrado, com as duas equipes buscando, tendo argumentos para justificar o que seria uma eventual vitória. No fim, apesar de uma atuação espetacular do Vladimir, goleiro do Avaí, era o melhor em campo, na minha opinião, até os minutos finais, mas a maneira que se construiu a vitória do Flamengo coloca o holofote, especialmente em cima do Pedro. O Arrascaeta também teve momentos de muita genialidade, mas o Flamengo encontrou, através do brilho dos seus jogadores, alternativas para superar um Avaí organizado e um Vladimir numa jornada muito inspirada e fez por merecer a vitória. Acho que polêmicas à parte, atuações de um ou outro jogador um pouco abaixo à parte, foi um jogo interessante, onde as duas equipes tiveram um bom papel e o Flamengo venceu porque é melhor. Em Brasília, 4-0 no Juventude. Sim. E essa vitória de hoje de virada para cima do Avaí, como eu disse agora há pouco, termina com 30 pontos ganhos esse primeiro turno. Neste momento, é o 6º colocado. Pode ser ultrapassado pelo Internacional, por exemplo. O Bragantino não, porque tem 2 vitórias a menos. Mas se aproxima bem, né, dos primeiros colocados, com essa arrancada no final do primeiro turno, 3 vitórias seguidas. E o Pedro Ivo, ele falou um pouco sobre a escalação do Diego ali no meio-campo e depois ele é substituído pelo Cebolinha, né? Isso, aí muda o desenho um pouco. Como que você viu essa formação, essa escolha do Dorival para hoje, com o Diego atuando ali ao lado do João Gomes? O Thiago Maia estava suspenso e aí ele olha para o Diego e eu entendo o argumento que coloca o Diego na ponta do losango, como um primeiro volante. E acho isso curioso, né? Porque o Diego, você acompanhou muito bem o começo do Diego, o Diego era um 10-10. E o Diego, e é natural o movimento que acontece, mas ele vem vindo para trás, né? Aí o Diego começa a entrar como um segundo volante, hoje ele foi o 5 do Flamengo. E tem explicação para isso, né? Não só pela ausência do Thiago Maia, mas quando a gente olha, por opção, o Dorival trocou toda a linha defensiva. E ao trocar toda a linha defensiva, os jogadores que entram, que são longe de serem ruins, muito pelo contrário, mas eles não têm a característica de uma boa saída de bola, né? Quando a gente olha para os zagueiros do Flamengo, o Rodrigo Caio, tá machucado, mas Rodrigo Caio, Davi Luiz, Léo Pereira, tirei o Gustavo Henrique que já tá vendido, né? Então o Rodrigo, Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício, Bruno e Pablo. Dos 5, os 2 que têm a pior saída de bola são justamente Fabrício, Bruno e o Pablo. E foram os 2 que jogaram hoje. Quando você olha para Felipe Luiz e Ayrton Lucas, a virtude maior do Felipe Luiz em relação ao Ayrton Lucas é justamente essa construção. Então também o Flamengo perde. Mateuzinho para Rodinei dá quase elas por elas quanto a esse quesito. Então
praticamente toda a linha defensiva piora em relação à saída de bola. Você não tem o Thiago Maia. Aí você bota o Diego, que tem essa característica, né, em princípio, de melhorar a saída. Mas é evidente que o Barroca é um cara que prepara o seu time. O Barroca sabia que o Flamengo vinha com uma linha defensiva com pior saída, e aí ele bota o seu time para marcar lá em cima o Flamengo. Isso gera muito desconforto, né? Hoje o Flamengo teve 2 grandes problemas para resolver e quase não conseguiu resolver, que era a saída de bola e era a bola aérea, e o Santos estava perdido na saída de gol. Esses 2 momentos quase custaram o jogo para o Flamengo. Então, foi por isso que ele colocou o Diego de primeiro volante, para tentar qualificar a saída, mas não deu muito certo mesmo, até em termos de dinâmica. O Diego sente a dinâmica do jogo, acertou alguns passes, errou outros, etc e tal. No segundo tempo ele muda, aí ele bota o João Gomes na base, abre o time com o Cebolinha e o Gabriel mais abertos. O Everton Ribeiro baixa muitas vezes para ajudar o João Gomes e melhora a saída de bola. Gol, perdeu uns 3 ou 4. Teve umas 3 ou 4 chances para fazer gol hoje, não fez. Não estava numa manhã muito feliz. Uma no primeiro tempo que o Arrascaeta poderia ter chutado. O Arrascaeta, muito precioso no lance, prefere dar o passe mais bonito, mais refinado. O Avaí teve dificuldade para marcar entre as linhas de marcação. Então o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, muitas vezes com muita liberdade, sem marcação, para escolher a jogada. E aí exigiu do Vladimir trabalhar doidado. E quando o time tem tanta qualidade assim, mesmo num jogo em que o Gabigol não estava inspirado, ele ajuda o Flamengo na vitória, participando da construção da jogada do segundo gol. A gente vai falar mais. Muito bem, galera. Este aqui foi um breve vídeo pós-jogo, cara, porque não deu para fazer muita coisa, infelizmente, galera. Infelizmente, os caras do Linha de Passe falaram bem pouquinho, 5 minutinhos do Mengão. E, cara, minha língua tá enrolando toda hora, cara. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Pois é, galera, eles falaram só 5 minutinhos do Mengão, cara, e eu fiquei chateado com isso, hein, porque eu gosto muito de ouvir os comentários do Linha de Passe, mas paciência, né? Vamos trazer, então, o Linha de Passe desta segunda-feira. Segunda-feira à noite tem mais, e a gente traz aqui para vocês o que eles vão falar do Mengão, porque quarta-feira tem Copa do Brasil, e com certeza eles vão falar da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. Maracanã estará lotado, e o Mengão com força máxima, né? Beleza? Galera, tá vendo este cardzinho, esta logo aqui, ó? Notícias do Ninho, NDN. É o seguinte, é um site. Este site é um site feito para o torcedor do Flamengo. Se você gosta de ler, gosta de ficar bem informado quando o assunto é Mengão, então, cara, vou dizer para você o seguinte, hein? Então, clique agora no primeiro comentário fixado e também na descrição tem o link do site Notícias do Ninho. Clique no link, vai lá e conheça o novo site do Mengão. Site de notícias para você que é flamenguista, você vai gostar muito. Ó, nesta segunda-feira vai ter muito vídeo bacana aqui, hein? Muito vídeo legal. Na hora do almoço, depois do almoço, às 6 da tarde, às 8 da noite, à meia-noite. Pelo menos 4 ou 5 vídeos vai ter aqui no canal nesta segunda-feira, então não esqueça, deixe o sininho ativado para você receber as notificações aqui do canal. Muito obrigado pelo like, pela inscrição, pelo compartilhamento aí do vídeo, vocês ajudam demais o nosso canal. Vamos bater 680 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês, saudações rubro-negras e uma ótima semana para todos nós. Valeu, galera! Fui!